sentido, né? A maioria do pessoal sabe que recentemente a gente teve uma experiência do meu tio Luiz estar lá internado com a gente, né? E aquilo ali foi um choque muito grande para mim, porque ele, assim, ele é minha referência, sempre foi minha referência de homem forte, de pessoa ativa, né? Está sempre disposto a ajudar todo mundo, né? E ver um homem assim, né, que foi sempre um ícone para mim, numa situação tão debilitada, foi algo assim que eu comecei a me questionar em algumas coisas assim, e Deus falou comigo que aquilo ali Ele queria falar comigo. E quando a gente estava ali no nosso particular, quando ele estava no CTI, Deus falava assim comigo que vocês são muito parecidos, mais do que você acha que é, né? Então, se você está tendo a oportunidade de ver isso hoje, é porque eu estou querendo te prevenir de algumas coisas. E no hospital eu costumo falar para os pacientes que a maioria das pessoas que estão internadas lá é porque acham que nunca vai acontecer com ela. O que nunca vai acontecer com ela? Eu estava até dando um exemplo com um amigo aqui também, né? Muita gente tem aquele hábito de, quando você está comendo a gordurinha que sobra no prato, você vai jogar fora? Não, me dá, eu vou comer, né? Não, joga, o que é isso? Vai jogar fora a gordurinha? Não, me dá que eu vou comer, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fortalecimento do corpo, né? Trouxe um texto aqui, o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Se a pessoa quiser, tiver vontade de ver, né? Versículo 19 e 20, fala um pouquinho mais sobre isso, mas em resumo é isso, né? E quando a gente ouve isso, que o corpo é templo do Espírito Santo, a gente tenta levar isso mais para o lado espiritual da coisa, né? Mas a gente tem que pensar no todo. Eu sempre acreditei, eu cresci com a concepção de que a gente é um espírito que habita no corpo, né? Então, assim, esse corpo ele é passageiro. Então, se a gente é um espírito que habita nesse corpo, né? O que a gente está fazendo desse corpo para ter uma casa limpa? Às vezes a gente é muito criterioso para estar com a nossa casa arrumada, para estar com a casa cheirosa, né? Só que o nosso corpo a gente tende a deixar no segundo do terceiro plano, né? E quando a gente vê, a gente vai se deixando de lado, vai adoecendo, né? Vai se acometendo de várias coisas que só pela idade a gente já acaba, né, tendo atração por algumas patologias, algumas doenças, né? E a falta de cuidado acaba levando, né? Quando se trata de homem, então, o homem ele já tem estatisticamente, né, cientificamente comprovado algumas predisposições que desfavorecem o homem, né? O homem ele tem mais, ele é mais vulnerável em algumas questões, né? O homem negro, quando se fala de doenças cardíacas, renais também, ele tem uma desvantagem maior ainda, né? E por que a gente traz isso daqui para vocês? Porque é tempo de se cuidar, né? A gente fala de academia às vezes e acha que a academia é uma questão de estética, mas nunca foi tão disseminado hoje que a questão de saúde, né? Depois do Covid, a gente viu que muitas pessoas que estavam com a sua saúde negligenciada vieram, né, tendo as formas mais graves, né? Muitas pessoas perderam parentes, né? E basicamente é muito pela negligência que a gente vai deixando, né, o nosso corpo de lado, né? Vai deixando a saúde, o hábito alimentar, o exercício físico, porque a gente acha que a gente trabalha muito e a gente já está se exercitando. Meu trabalho é braçal, meu trabalho é pesado, então eu já não sou um sedentário. Mentira, né? Uma coisa, outra coisa. Pastor, pode passar por favor? O homem moderno está cada vez mais sedentário e sobrecarregado. Qual é a relação do sedentarismo e a sobrecarga? Se você for olhar, às vezes a pessoa vai achar, mas um é o antônimo do outro, né? Se eu estou sobrecarregado, não, eu também estou sedentário, né? Se eu estou trabalhando muito, então eu estou em atividade. Só que na verdade, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? A sobrecarga, na verdade, a gente acaba absorvendo para a gente responsabilidades que às vezes não são nossas, para poder estar correspondendo às expectativas de outras pessoas, que quando a conta chegar na sua saúde, essa pessoa ela não vai estar do seu lado, né? Então, a gente na vida, a gente tem que começar a ser um pouco mais seletivo sobre as coisas que a gente vai
absorver para a gente, né? O que a gente quer dar conta e o que a gente precisa dar conta. Claro que a gente sempre vai contar que Deus também, né, esteja cuidando da nossa saúde para que a gente possa cuidar dos outros, mas tem um limite e às vezes a gente querendo passar uma imagem de caixa grossa, a gente ultrapassa esse limite e daqui a pouco a nossa saúde que vai ficando de lado, né? O corpo enfraquecido impacta a mente, emoções e a vida espiritual. O corpo enfraquecido impacta a mente, né? Eu sei que é muito difícil, vai ter um tópico depois que eu vou falar melhor sobre isso, mas eu sei que é muito difícil hoje, com a vida corrida que a gente tem, ter um padrão de sono adequado, né? 7, 8 horas de sono. Isso é algo que quando o médico fala para a gente, que você tem que ter uma noite boa de sono, a gente praticamente ri, né? Porque infelizmente é quase impossível, né? Mas é o ideal e a gente tem que prezar para sempre chegar mais próximo disso, né? Deus nos criou para sermos fortes, ativos e disciplinados. Fortes, ativos e disciplinados. Uma coisa tem relação com a outra. Quando eu estava montando, eu e minha esposa, né, a gente estava montando esse slide, o legal é que a gente foi, cada tópico a gente foi conversando, né, interagindo, e se fosse parar para poder esmiuçar cada tópico desse, a gente ficaria a noite toda, né, porque uma coisa é relacionada à outra, né, uma coisa é relacionada à outra. Da mesma forma que a boa alimentação vai impactar na minha saúde, né? A má alimentação vai impactar na minha saúde, a falta de exercício físico vai impactar na minha saúde, né? Também vai impactar na saúde das pessoas que eu gosto, vai impactar na qualidade de vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Eu vou perder a minha produtividade, né? Eu vou perder o tempo de qualidade com a minha família, né? Porque às vezes a gente está, eu não tenho tempo, estou trabalhando muito, eu não consigo fazer exercício e tudo mais, mas quando você vê o hábito de você criar, ou você criar o hábito de você fazer pelo menos 40 minutos de algum exercício, seja ele como for, eu gosto de pedalar, eu gosto de caminhar de manhã, eu gosto daquela padaria, eu vou um pouco mais longe, né? Isso você vai ver que depois você vai começar a ter um pouco mais de vigor para poder fazer as outras funções, né? Eu fiquei 2 anos e pouco mais ou menos sem ir para a academia, é algo que eu gostava muito de fazer, né? Mas quando eu tive que fazer um tratamento, né, para a gente não ter neném e tal, eu tinha problemas de fertilidade, eu tive que fazer um tratamento, isso acabou me desanimando um pouquinho de ir para a academia, né? E por mais que eu estivesse fazendo menos esforço, eu estava me sentindo mais cansado, né? Para você ver a relação, né, que o nosso corpo, a gente foi feito para poder armazenar energia, né? Então o corpo ele tem essa tendência a ser preguiçoso, porque ele está, né, de certa forma se protegendo, né? Eu estou armazenando gordura, eu estou armazenando, então a queima dele não é algo que deixa o corpo muito, assim, vamos dizer assim, né, o nosso estado geral muito feliz, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, e quando a gente consegue quebrar essa inércia, a gente começa a ver os benefícios, a nossa produtividade aumenta, a qualidade do nosso sono aumenta, a gente consegue alcançar um estágio de sono maior, então a gente consegue se regenerar um pouco mais, e no outro dia a gente vai ver que a gente vai levantar um pouco melhor, no outro dia um pouco melhor, e é a questão do hábito mesmo, de criar essa constância. Pode passar. Por que fortalecer o corpo importa? Para servir melhor. Energia e disposição para a família, trabalho e igreja. Para honrar a Deus, cuidar do tempo que Ele nos deu, né? Foi o que eu falei no início. Às vezes a gente acha, cuidar do tempo do Espírito Santo, a gente remete na questão, não, tem que ir para a igreja, tem que estudar a palavra, tem que exercitar, mas está tudo dentro do mesmo pacote, né? Para resistir às batalhas diárias, físicas, mentais e espirituais. Se você não estiver com o corpo firme, você vai começar a mancar em alguma outra área, né? Foi o que eu falei. O exercício do corpo melhora a qualidade do seu sono, e isso é científico, isso não é uma opinião, né? Então, assim, eu sei que é difícil às vezes você começar a criar um novo
porque aquilo ali para mim realmente foi um choque. Eu vi o cara que eu julgava ser o cara mais forte que eu conheci, numa situação que eu sei que ele não gostaria de estar e eu não gostei também de vir. Né? Não estou falando que ele teve uma vida sedentária, não estou falando que ele teve maus hábitos, né? Mas eu estou falando que eu vou trazer aqui também alguns outros cuidados, uns alertas, né? Para poder prevenir de algumas situações semelhantes também, porque às vezes a gente vê alguns sinais que a gente não sabe como agir. O homem, ele tem a tendência de não se cuidar. Ele tem essa cultura de querer ir para o hospital quando algo está doendo muito, quando ele está muito incapacitado, porque na verdade ele está preocupado se ele vai conseguir trabalhar amanhã ou não, né? Não é pela saúde, né? Ele não tem a civilidade no cuidado de si mesmo, né? Então, pode passar. Provérbios 24:5. Tudo isso foi com a linha, né? Porque muito tempo que eu não tenho estudado a Bíblia, né? Mas como eu falei, a gente foi contextualizando, aí é legal você ver o embasamento bíblico das coisas. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento fortalece a sua força, né? Se você for olhar de uma forma mais superficial, assim você vai achar que isso é meio redundante, né? O homem é forte e fortalece a sua força, né? Mas se a gente começa a conhecer o corpo humano, a gente vê que faz todo sentido, porque eu vejo, vou trazer mais um exemplo. Eu tenho, graças a Deus, assim, eu sou muito grato a Deus pela minha esposa, ela é uma mulher inteligentíssima, forte, independente, né? Se fosse falar assim, a grosso modo, não depende de mim para nada, né? Mas é muito bom ver que no final de tudo, mesmo ela sendo forte, independente, estudiosa, maravilhosa, tudo que ela faz, eu poder, de alguma forma, fornecer proteção para ela, né, ser o porto seguro dela, quando ela tiver um momento dela de fragilidade, isso é muito bom para mim, né? E eu não poderia fazer esse papel se eu não estivesse me cuidando. Eu ainda sou um pouco relaxado, estou aprendendo, né? Como eu falei, o choque do meu time trouxe uma nova perspectiva, né? Eu espero que as pessoas que nunca tiveram essa experiência não precisem ter a experiência de ver uma pessoa que você ama numa situação bem debilitada para você dar o start na sua vida, né? Mas eu estou começando a criar essa rotina, estou tentando passar para vocês, porque ainda é tempo. Se todo mundo está aqui, ainda é tempo. Eu encontrei o meu amigo aqui, né, o Johnny, que eu não sabia, muitos anos que eu não vejo, né, desde que eu casei eu já não moro mais aqui, né, e ele me falou que ele teve um infarto recente, com 30 anos, né. Às vezes você fica pensando, não, eu resisto, eu posso dar conta disso, o trabalho está me exigindo mais, não tem problema se ele está me fazendo mal. Meu patrão, a cobrança é um pouco ostensiva, não, eu aguento porque eu preciso, né? Mas para todas as áreas da nossa vida, eu acho que a gente tem que saber a hora de dizer não, né? E acreditar que o amanhã Deus vai prover. Porque eu vou entrar no trabalho, ele falou comigo que, poxa, ele já estava, desculpa, tá até usando como exemplo da mãe, né? Porque é muito conveniente a gente falar disso, porque eu acho que quase todo mundo passa por isso um pouco, né? Só que a sua conta chegou muito cedo, mas que bom que você está aqui, né? Porque assim, a gente tem essa tendência de querer dar conta, porque a gente também tem as nossas necessidades, né? A gente precisa dar conta, né? Mas pode ter certeza que se um dia você estiver se machucando muito para dar conta, você pode dizer não, que no outro dia Deus vai prover. No outro dia Deus vai prover. Hoje no trabalho, eu já tive ocasiões também que eu estava me sentindo muito mal, muito triste, né? E às vezes você fazer uma cobrança por um paciente, né? Algo que você levantar um questionamento, você não vai ser bem visto, né? Porque geralmente as empresas elas não gostam de quem questiona muito, né? E uma pessoa numa ocasião dessa veio falar para mim, poxa, Rodrigo, não faz isso não, porque assim, seu emprego, né? Como você sabe que o pessoal é um pouco desleal, tipo, chutar bicho. Eu falei, quem me deu um emprego foi Deus, que vai tirar ele, né? Se eu tiver que fazer isso daqui como que eu entendo que é uma vocação, eu vou fazer da forma que eu acho certa. Então, se tiver que pedir um favor para alguém, eu peço um favor.
se tiver que bater de frente com alguém, eu vou pedir, sempre achando com respeito e vendo que eu estou fazendo o melhor pelo paciente, né? Sempre trago o exemplo também que minha avó também teve internada lá, e eu falo, gente, se vocês tiverem um parente aqui internado, eu acho que vocês vão ter esse olhar um pouco mais sensível, né? Porque você vai ver assim, é muito trabalho, realmente é muito trabalho. Trabalhar na rede pública de saúde é difícil, é pouco recurso, é muita cobrança, é muito cacique e pouco índio, né? Todo mundo quer mandar. Então, assim, você fica ali meio que tonto pensando assim, caraca, de tanta cobrança que está tendo, o que acaba ficando de lado é a assistência, que é o que realmente importa, né? O cuidado do paciente é o que realmente importa. E hoje, então, eles afundam a gente em papelada, né? Porque qualquer coisa é um processo e a gente tem que fazer o nosso respaldo. E se a gente não fizer, a gente pode fazer um trabalho excelente ali. Alguém inventar alguma coisa e você não tiver relatado aquilo ali, você é processado, você não perde seu emprego, você perde sua profissão. Porque você pode ter o seu tempo de estudo, você estudou, você investiu, você está fazendo com carinho, com amor, mas alguém mal intencionado vai lá, faz uma denúncia sua, você responde um processo, você perde seu emprego, né? Então, assim, o que me respalda nisso tudo é o que eu falei, que quem me deu o meu trabalho foi Deus e que eu só vou sair de lá quando Deus permitir, né? Então, se você no seu trabalho também, você está se sentindo mal, crise de ansiedade, primeiro, como profissional, é lógico que você não vai sair tirando o seu, né? Não, isso aqui está me fazendo mal, eu vou chutar o balde. Mas não é assim, né? Deus, ele quer que você faça as coisas com prudência, né? Com paciência, procura um profissional, conversa, né? Traz a sua frustração para ele, tenta tratar da melhor forma. Se você vê que aquilo ali não está tendo resultado, que o mal maior realmente aquilo ali que é o seu trabalho, coloca na mão de Deus, ora, e se ele te dá a resposta firme, vai, pode tirar, pode sair que eu vou te respaldar, pode ter certeza que você não vai ficar sem emprego, né? Tudo o que tiver à mão para fazer, faça com toda a sua força. Isso são referências de força. Lógico que eu estou trazendo aqui questões físicas, né? Porque aqui é o lugar da gente alimentar o nosso espírito, né? Então eu acredito que todo mundo que está aqui já está procurando seu alimento espiritual, né? Mas não basta só alimento espiritual. Se a gente não cuidar do corpo, que é a casa do nosso espírito, e é o templo do Espírito Santo, né? Onde esse espírito vai habitar, né? Depois que passou a oportunidade. Pode passar, por favor. 3 pilares do corpo forte: alimentação equilibrada, combustível certo para ter energia, comer mais comida, tudo que a gente já sabe, né? Mas não vale a pena reforçar. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu gosto muito, é que o óbvio precisa ser dito. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, né? Comer mais comida de verdade, menos industrializadas, proteínas magras, legumes, frutas e água, né? Fala de água rapidinho. Quando a gente, não sei se quem trabalhou na enfermagem, se tem mais pessoas que estão na área atualmente, se já trabalhou no CTI, né? Mas no CTI a gente tem a questão do balanço hídrico, né? Eu costumo falar com o paciente que ele está, não quero beber água e tal. Você tem um paciente que está de sono, a gente passa água aqui, mas tem paciente que é relutante com água, idoso, então é relutante com água. Eu falo, gente, cada ml de água que você está tomando é remédio. Tudo que você come, a quantidade da vitamina que você toma, ou a quantidade de água que você toma é remédio, né? Então, assim, às vezes a pessoa tende a substituir a água por qualquer outro líquido. Eu estou me hidratando, você não está se hidratando, água é remédio. Se você for ver de outras formas, a água é um dos melhores cicatrizantes que existe, porque o sangue mal oxigenado, ele não se regenera, o tecido não se regenera, né? O que traz a oxigenação do sangue? O que vai trazer oxigênio? É água. Então, assim, a água que você toma é importantíssimo. Poxa, no tempo frio é péssimo de beber água. Enche uma garrafa com água na temperatura ambiente, né? Tenta beber um pouco menos hoje, mas não deixa a água. Então, às vezes a pessoa fica o dia inteiro sem beber água, aí, caraca, estou o dia inteiro sem beber água, vai lá e toma um litro direto. Não faz efeito. Claro que é o que é da galho, melhor do que não tomar nada, né? Mas o melhor, como comer bem, como fazer exercício, é também criar o hábito de você beber água em horários certos, né? Uma quantidadezinha boa, 300 ml, depois de 2 horas eu vou lá, bebo mais um pouquinho, até bater a sua meta, né? Evitar exageros e vícios alimentares, porque claro que você também não vai viver uma vida restrita a verduras, a legumes, né? Beber água, claro que você vai poder
fast food, você vai poder comer, né, um negocinho diferente, mas esse é a exceção da sua regra. Você criou a regra da sua vida, você está vivendo uma vida saudável, quando você se sentir bem, você vai lá, você participa de uma alimentação diferente, você e sua família pede uma pizza, é normal. Mas tem gente que vive de pizza. Eu, assim que comecei a morar sozinho, né, foi muito cedo, né, a minha vida, na verdade, era só lasanha de micro-ondas. Eu não fazia mais nada. Para mim, se tivesse lasanha de micro-ondas, para mim era meu alimento, né? Péssimo hábito. Exercício físico regular, força, resistência e mobilidade. Começar simples, caminhada, flexões, alongamentos. E o alongamento, não sei também, eu acredito que muita gente aqui já trabalhou com idoso, né? Você vê que grande parte da limitação do idoso é por falta de mobilidade. Né? Várias coisas você pode tratar tratando mobilidade. Você pode melhorar a qualidade da sua vida. A pessoa que, por exemplo, ela tem artrose, você consegue melhorar a qualidade de vida com mobilidade. Né? Então, se você tiver, eu tenho artrose, você pergunta, eu posso participar de um pilates? Né? Claro que você sempre com um profissional, procurar uma atividade legal, para você fazer um alongamento, né? Mobilidade é muito bom. 150 minutos de atividade moderada por semana, importância de constância e não da perfeição. Né? Hoje eu não consegui fazer 100% do cronograma, não consegui, eu queria fazer 3 quilômetros, poxa, eu só fiz 2, né? Você fez, amanhã você vai tentar fazer um pouco mais, o condicionamento ele vem com o tempo. Descanso adequado, foi o que eu falei antes, né? Recuperação e renovação, dormir de 7 a 8 horas por noite. Os pastores, eles até entendem mais disso, né? Porque o sono ele entra, né, em camadas, né, as camadas do sono, elas vão te dar, na verdade, um nível de regeneração melhor. Às vezes você dorme a noite toda, mas você está com aquele sono alerta, um grilo fez um clique ali fora, você já acordou, você não está tendo um sono de qualidade. Às vezes você teve 4 horas de sono, mas você dormiu de babá. Esse sono foi muito melhor do que as 8 horas de sono leve. E isso é tratável também. Né? Tem síndromes que às vezes a pessoa não sabe porque não procura um profissional. E o homem, ele não tem hábito de procurar um profissional. Eu estava na minha consulta com o cardiologista e meu tio estava junto. Eu estava falando com o cardiologista, eu falei, caraca, às vezes eu estou exausto. Eu chego em casa, assim, eu não consigo fazer nada. Eu chego em casa, eu deito, fecho o olho, mas minha cabeça não para de pensar. Eu estou pensando em coisas absurdas, eu começo a pensar num negócio que não tem nada a ver. Aí daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa e eu não consigo dormir. Né? Então ele foi e falou para mim, ele falou, você tem isso, isso e isso, tem um remédio que pode te ajudar nisso, mas você também pode fazer isso. Então se você tem alguma dúvida, procura um profissional. Às vezes é algo simples de resolver e você está ali, procrastinando e empurrando com a barriga, e aquilo ali está só piorando a sua situação. Né? É o que eu fazia, né? Eu ficava nessa situação, eu tenho péssimo sono há anos, né? Para trabalhar de plantão, isso é uma vantagem, né? Mas a que custo? Né? Lazer ativo, aí eu botei ali uma brincadeirinha, né? Que até Deus descansou no 7º dia. O lazer ativo, às vezes a gente fica pensando também, poxa, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para lazer. Se você for perguntar para alguém, se você for ver alguma palestra da área econômica, todos os economistas eles vão usar, né, o termo que tem que sobrar para um cafezinho. Né? Mas se eu quero juntar dinheiro, se eu quero prosperar, como que eu vou gastar dinheiro? Como que eu vou pagar a viagem? Nossa, pagar a viagem é gasto, é investimento. Né? O lazer também, quando você entra nessa rotina de bons hábitos, e você tira um tempo para o seu lazer, você vai ver que isso é um combustível para você continuar fazendo bem feito. Você está tendo a recompensa de tudo aquilo, e você vai ver que o seu lazer vai ter cada vez mais qualidade. Né? Então, eu aconselho colocar esse lazer com a sua família. Né? Os hábitos saudáveis você começa a trazer outras pessoas junto. Né? Então, com o tempo o resultado é legal. Pode passar. Disciplina e rotina. Corpo firme exige constância, criar horários fixos para treinar também. Dormir
falando, né, que às vezes você não precisa buscar a perfeição, mas você tem que estar sempre tentando ali, batendo na porta dela. Se você não consegue hoje, outro dia você tenta, você vai ver que vai ter uma melhora. Pequenos hábitos, grandes resultados. Conexão corpo, mente e espírito. O corpo saudável facilita foco e clareza mental, né? Quem trabalha em um hospital, eu vou dar muito exemplo de hospital porque é minha área, né? Você vê que a privação do sono é algo que, assim, que deixa a gente totalmente fora da casa, da caixinha. Você está lá, você pega um plantão, aí você pensa, poxa, aí a pessoa foi lá, me ligou, poxa, Rodrigo, você quer fazer um extra? Eu falo, opa, quero. Aí você vai lá, pega outro plantão, às vezes você está até bem fisicamente, né? Um plantão leve, né? Mas você vai ver que o seu nível de atenção já não é mais o mesmo. Aí você foi para casa, você descansou, aí outro ligou, pô, quer fazer 12 noites? Eu falo, opa, vou também. Aí seu nível de atenção e a chance de você cometer um erro é muito maior. Na minha área, esse é o exemplo. Com certeza na área de vocês também é isso, né? Quanto mais exausto, mais diminui o seu nível de consciência, você vai estar mais sujeito a cometer erros e falhas. A mente clara ajuda no relacionamento com Deus, né? Não tem como você buscar um relacionamento com Deus com a mente cansada. Não tem como. Quem já tentou orar exausto e você fala, Deus me sustenta para eu conseguir falar contigo, porque a verdade é essa, você é exausto, você não consegue dar continuidade no raciocínio. Você começa um assunto, daqui a pouco você está falando outro, daqui a pouco você já não está nem mais na oração, ou então você dormiu no meio do caminho. Espírito fortalecido conduz o corpo e a mente à vitória. Pode passar, por favor. Exames de rotina e orientação médica. Homens costumam evitar o médico, mas a prevenção salva vidas. A prevenção, às vezes a pessoa acha que é só uma questão medicamentosa, né? Mas é dos hábitos. E quando eu trouxe o exemplo da água no CPI, é justamente isso. Os hábitos, eles são os remédios que a gente precisa para a gente se prevenir dos remédios, né? A gente está tendo que tomar remédio para poder conseguir cuidar dos outros, né? Mas em que ponto que a gente chegou? Por que a gente deixou chegar a esse ponto? Exames de rotina detectam problemas antes que causam sintomas. Seguir orientações médicas é sinal de sabedoria e cuidado com a família. Não é o autocuidado, é o que você está fazendo com as pessoas que você ama, né? No caso, sou eu que quero ver meu filho ficar grande, que eu quero ver ele namorando, indo para a faculdade, trabalhando, né? Se eu não me cuidar hoje, porque eu já tenho problemas cardíacos, né? Também fui uma pessoa de muitos maus hábitos, provavelmente eu não vou conseguir ter o prazer de participar dessas coisas. E se eu fosse um pouco mais egoísta, né, eu estaria pensando nisso. Mas ele também não vai ter o prazer de me vir participando dessas coisas, porque com certeza ele vai estar naquela visão, poxa, eu queria que meu pai estivesse aqui, e eu não estaria se não estivesse me cuidando. Seguir orientações médicas, sinal de sabedoria e cuidado com a família. A saúde física também é responsabilidade diante de Deus. A saúde física, né, também é responsabilidade diante de Deus. 70% dos homens só procuram médico quando os sintomas estão avançados, né? Aqui, depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais, mas aqui eu quero dar um exemplo específico, né? Aconteceu com meu tio, por falta de conhecimento, né? E poderia acontecer com qualquer outro se ele também não tivesse falado comigo, poxa, já que comigo, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, eu poderia ter tido uma outra atitude, então vamos transmitir esse conhecimento, né? Às vezes a gente está tendo sintomas de infarto em casa, e no infarto a gente tem um protocolo que a gente chama da hora de ouro, né? A hora de ouro, ela é da primeira até mais ou menos a terceira, quarta hora, né? Se você consegue ligar para a SAMU, ou então você consegue, não tem ninguém, não liguei e tal, eu consigo ir sozinho, o ideal é não ir sozinho, né? Porque o infarto, na verdade, você tem que ficar ali paradinho, o certo é esse, né? O certo é você ligar para a SAMU. Estou me sentindo mal, aí às vezes o homem vai lá e acha, não, se eu tirar um sono agora, vou tomar um analgésico, vou acordar melhor. Nesse meio tempo, se você está tendo um infarto, aquilo ali vai comendo cada vez mais o seu coração, vai comendo, e quando você vê, você tem uma lesão enorme que você não vai conseguir reverter. Nessa hora de ouro, tem a medicação correta, que você chega na unidade, eles vão te dar, e tem grande chance de você conseguir reverter esse infarto, né? Sem o acometimento
do tecido, né? Então, saúde física e responsabilidade, 70% dos homens. Doenças como hipertensão e diabetes podem ser silenciosas por anos. Cuidar da saúde é também cuidar da missão que Deus lhe deu. Hipertensão, diabetes e doença renal, eles são 3 doenças relacionadas. Se você não cuidar de uma, você pode cair na outra, e a outra depois a outra, e quando você vê, se você juntar essas 3, meu amigo, você está vendo Jesus pela brecha já. Então, assim, você ignora uma, você acaba tendo a segunda, depois você tem a terceira, e infelizmente a gente sabe também que quem tem que fazer tratamento renal é uma parada assim, é bem complicada, né? Você vai viver com a imunidade baixa, você vai ter que estar tratando, então assim, tudo isso tem prevenção, não precisa chegar nesse ponto, né? Pode passar, por favor. Saúde cardíaca e doenças psicossomáticas. Sobre doença psicossomática, eu queria falar um pouquinho sobre um tempo que eu trabalhei em lar de idosos, e é impressionante como que, quando você tem um convívio, às vezes você for falar assim, em termos científicos você não tem comprovação disso, mas quando você tem vivência você comprova, porque é impressionante como que o Alzheimer te dá uma longevidade absurda. Qual é a relação com tudo isso que eu estou falando? Quando você tem muita experiência com paciente com Alzheimer, você vê, né, que infelizmente ele tem aquela repetição de, às vezes, de sofrimento, né, mas ele também não fica preso àquele sofrimento, né? E quando você está liberto de uma situação que fica remoendo o seu coração, remoendo os seus sentimentos, aquilo não te adoece, né? Eu tive no Covid uma senhora de 102 anos lá no hospital. Os sinais dela eram melhores do que os nossos. Ela estava com Covid, 102 anos, né? Ela morreu por outra causa, porque ela é idosa, internada, não estava com a família. O idoso com Alzheimer, ele tem que ter um rosto próximo, como tinha aquele isolamento total, você não podia ter acompanhante, não podia ter visita, não podia ver ninguém, né? Então, por essas questões, ela foi acabando também 102 anos, mas não foi pelo Covid. Você vê que ela estava sempre com aquela carinha ali serena dela, as coisas aconteciam, aquilo não afetava ela, e aquilo ali foi me trazendo um aprendizado enorme. Eu falei, caramba, cara, aí às vezes a gente começa a absorver o problema de um, o problema de outro. Não, deixa que eu te ajudo, calma aí que isso aqui dá conta, mas também tem os meus problemas, e tem os outros que vêm sem a gente programar, né, que o problema não avisa, e quando a gente vê, a gente está adoecendo pela quantidade de problemas que a gente tem. A minha hipertensão, eu vi nessas últimas consultas que ela está muito mais relacionada à minha ansiedade do que de fato a ser um cardiopata, né? A minha ansiedade, ela desencadeia um pico de pressão assim que é absurdo, né? Eu sou cardiopata, né? Mas não quer dizer que, quer dizer que toda vez que você está, porque eu tomo remédio e tal, você cai do nada, minha pressão vai lá em cima. Eu não sinto nada, não sinto dor de cabeça, não sinto nada. Só que minha pressão está lá no alto, né? Aí isso tem outros riscos que eu vou falar lá na frente, né? Mas às vezes a gente fica nessa de absorver o problema dos outros, né? Então assim, toma cuidado com isso. Eu sei que às vezes a gente está com o coração enorme, a gente tem vontade de abraçar todo mundo, mas eu não consigo oferecer o que eu não tenho. Eu não posso cuidar da sua saúde se eu não tenho saúde para isso. Daqui a pouco você vai estar vivo e eu vou estar morto. Então, homens têm maior predisposição a problemas cardíacos, como eu falei lá no início, né? O homem já tem essa desvantagem, tem essa predisposição para problemas cardíacos, e tem esse dado também que o homem negro ele tem uma predisposição ainda maior. Então, se você é homem, se você é negro, então você tem que ter cuidado 2 vezes, porque infelizmente nesse sentido a genética não te favoreceu. Favorece em outros pontos, né? Tem outros pontos que você vai ter vantagem e outros pontos que você vai ter desvantagem. Por exemplo, o homem negro ele tem uma vantagem muscular e força muito maior do que o homem branco, né? Mas isso, por outro lado, como o nosso coração também é um músculo, o homem negro ele tem muito mais chance de desenvolver uma megalocardia do que o homem branco, né? E a megalocardia, né, o coração aumentado, vai dar falta de ar,
você vai ficar daqui a pouco ainda DPOC, dependente de catéter, né? Então, se você cuidar da saúde, você consegue também se livrar desse problema, porque hoje eu tenho 35, eu tenho 40, eu tenho 50 anos, não acontece. Mas se você acontecer isso com 60 anos, e você passar 10 anos da sua vida, uma década, dependendo disso daí, você vai ver, caraca, por que eu não comecei esse hábito antes? Porque 10 anos, para quem já viveu 60, acha que vai passar rápido, mas 10 anos são 10 anos. Independente se você viveu só 10 ou se você viveu 60. Né? Sofrendo é muito ruim. O estresse emocional e as doenças psicossomáticas podem agravar problemas cardíacos. Né? Pulei. Fatores de risco: pressão alta, colesterol elevado, sedentarismo e má alimentação. Colesterol elevado também. Isso não só nos homens, mas também é mais nos homens. Né? Acho que quase todo mundo aqui faz uso de simvastatina, rosuvastatina, alguma coisa com colesterol. Né? Porque eu tenho uma gordura no fígado. Porque o médico falou, não é só o uso do remédio, o exercício é o que vai combater a gordura do seu fígado. Você tem que mudar o hábito. Né? Aí você pensa, eu tenho problema no fígado. Você tem um problema no fígado, pode te tornar diabético. Né? Porque o pâncreas, ele vai fazer insulina. Né? Só que a insulina, ela também passa no fígado. E se o fígado ele não tiver condições de você filtrar aquilo ali para poder distribuir de forma normal, você vai ficar diabético, porque na verdade você está com o pâncreas produzindo bem a sua insulina, só que o seu fígado ele não está bom. Né? Aí quando você vê, você está diabético por um problema relacionado. Estresse emocional e doenças psicossomáticas podem agravar problemas cardíacos, que é o meu caso, a ansiedade. Tem até uma brincadeira, né? O Mexi estava lá junto comigo, né? Eu fui descrevendo o que eu sinto, como que eu sou, como que eu penso, não sei o que lá. Aí ele perguntou, você é ansioso? Eu falei, não, acho que não sei o que lá. Aí eu fui falando dele, isso daí tem um nome, é ansiedade. Então, assim, realmente, aí, quando ele me passou um remédio para ansiedade, e eu sempre fui aquela pessoa assim, eu vou tomar remédio, porque esse remédio é de ansiedade, isso daí, não sei o que, porque eu ficava relutando, e depois que eu tomei, eu vi que tinha uma qualidade de vida muito melhor, graças a Deus, né? Cuidar da mente e lidar com emoções é fundamental para proteger o coração. Hoje a gente também está vivendo um surto, que eu acredito que tem como a gente inverter também, de hipersensibilidade, de personalidades muito fragilizadas, né? Pessoas com baixa autoestima, né? A autoconfiança da pessoa é só um discurso. Você vê que às vezes a pessoa faz um discurso de autoconfiança, né? Só que isso daí você vê que ela está querendo maquiar alguma coisa que aquela pessoa, quando você fica muito se autoafirmando, na verdade você está querendo provar alguma coisa. Se você estivesse tão confiante de si, você não estava querendo provar nada, você só estava fazendo. Né? Então a gente está vivendo essa questão das pessoas muito fragilizadas nas emoções. Claro que não é o certo, né? Você falar alto com uma pessoa, você tal, né? Mas antigamente o ambiente de trabalho era muito mais chucro, né? Você vê que tinha essas questões e aquilo ali fazia mal, não é saudável, é ruim, né? Não é ético acontecer isso no ambiente de trabalho, mas as pessoas elas tinham uma resiliência muito maior, né? E isso daí não é uma questão eu sou mais forte do que fulano não aguenta, tal, não sei o que. Não, cada pessoa vai ter seu limite, só que todo mundo está passando por isso. Você vê que a demanda de cobrança, não só no trabalho, mas também no relacionamento, cara, que tem relacionamento que o esposo e a esposa ficam um competindo com o outro. Né? Se ela me cobra, aí para eu não ficar por baixo, eu começo a cobrar ela. Aí ela ficou chateada com aquilo ali, ela vai me cobrar mais. Aí vocês começam a entrar naquele atrito. Um vai ficar cobrando o outro, e aquilo ali começa a ficar um relacionamento que já não é mais saudável, e você vai ver uma parada que era para ficar maneira, vocês acabam adoecendo por conta de excesso de cobrança. Né? Tudo é o que você absorve, não é só o que você absorve como alimento, não é só o que você absorve como música, como filme, tudo o que você absorve. Se você absorve também aquela energia de negatividade, de cobrança ostensiva, tudo que não é saudável, na verdade, a conta vai chegar. Né? Não é só o que você come, às vezes as coisas que você absorve emocionalmente vai te machucar. Muito mais do que na verdade, são os outros hábitos. Né?
Cuidar da mente e lidar com emoções é fundamental para proteger o coração. Prevenção, alimentação saudável, atividade física, acompanhamento médico e gestão do estresse. A gestão do estresse também está ligado ao lazer, né? Porque isso tudo que eu estou falando para vocês são coisas que eu também tento me policiar, né? É difícil, mas eu estou tentando e eu estou conseguindo, né? Eu falo, mas eu tento ver de novo. Cada dia eu estou vendo que eu estou tendo um avanço e está sendo legal o processo. Acompanhamento médico e gestão de estresse, porque às vezes a gente está pensando que o que eu vou fazer para poder, qual é o meu lazer, né? Qual é o meu lazer? A gente vai ficando adulto, na verdade a gente vai ficando restrito de algumas coisas, né? Você já não pode mais jogar futebol porque você está com o joelho ruim, né? Eu já não posso mais me reunir com as minhas amigas porque às vezes meu esposo vai achar ruim, né? Eu acho que a base de tudo é a confiança. Se você vê que aquilo vai fazer bem para minha esposa e eu confio nela, então ela tem que fazer. E se a esposa vê também que aquilo vai fazer bem para o esposo dela e eles têm confiança, então ela tem que incentivar. Tudo isso vai refletir na saúde da pessoa. O hábito, a conversa sadia, jogar uma conversa fora, estar com pessoas legais, né, compartilhar de um ambiente maneiro, né, tudo isso vai influenciar a sua saúde. Pode passar, por favor. Tá aí, né? Isso aqui é uma informação um pouco técnica. A pessoa não pode se automedicar, né? Porque são remédios de fácil acesso, né? A pessoa tem um hábito, né? Antigamente tinha muito mais, né? De ter aquela cartela de AS enorme e você comer igual bala, né? Tá errado, né? Mas eu trouxe essa informação aqui para vocês verem a simplicidade de tratar aquela hora de ouro, no caso de um infarto agudo do miocárdio, né? A administração do ácido acetilsalicílico, o AS, o clopidogrel, na hora de ouro, primeiras horas após o início dos sintomas de um infarto agudo do miocárdio, aumenta significativamente as chances de melhoria do quadro clínico. Essa combinação medicamentosa, conhecida como terapia antiplaquetária dupla, ajuda a prevenir a formação de novos trombos, né? Porque eles são justamente para isso que acontece. Quando você tem um infarto, né? Geralmente o seu sangue, ou então por alguma plaquinha de gordura, né? Que às vezes está ali circulando na sua corrente sanguínea, ela obstrui um vaso. Esse vaso, quando ele está obstruído, o lado oposto da obstrução, ele perde a capacidade de se oxigenar. O que ele faz? Ele necrosa. Sem oxigênio, ele vai necrosar, né? Esses medicamentos, eles não só vão ajudar a quebrar esses coágulos, né? Como eles vão afinar o sangue na dosagem certa, por isso que você não pode se automedicar, tem que ser feito pelo profissional, né? Para poder passar, se tiver um pouco, eu tive uma obstrução de 2/3 do meu vaso, né? Então eu tenho uma mínima passagem ali, mas o meu sangue está muito espesso, ele está muito denso. Então com essa medicação você consegue fazer a passagem, vai evitar de necrosar do outro lado e você vai ter uma grande chance de você reverter o seu quadro de infarto, né? Chance de melhoria do quadro clínico. Essa combinação medicamentosa conhecida como terapia antiplaquetária dupla ajuda a prevenir formação de trombos ou águas sanguíneos que podem agravar o infarto, reduzindo a mortalidade e a necessidade de procedimentos de revascularização como a angioplastia. A angioplastia, nosso amigo ali já passou. Você passou, tio? Cadê meu tio? Tio, você passou? Você fez angioplastia? Você teve que fazer angioplastia? Evoluiu para a angioplastia. Né? Então, a angioplastia, quando está ali, os medicamentos eles não conseguiram quebrar aquele coágulo, então precisa desse procedimentozinho vazio para poder reabrir aquele vaso ali, né? Nosso amigo ele teve que fazer e teve que botar um estentezinho, né? 2? 3 por 12 milímetros. 3 milímetros por 12. É isso? 2, né? Então, se soubesse antes a informação, salva a vida, né? Às vezes você está lá, que foi o que aconteceu com ele. Ele se sentiu mal, foi para casa, não vou descansar, vai melhorar, né? Tem um sinal clássico que a gente chama de sinal de Levine, né? Que é para poder descrever a dor torácica. Às vezes o paciente ele chega aqui, já trabalhou em emergência, sabe como é que é, né? Você tem um monte de gente lá, uma fila enorme, né? 50 pessoas para poder fazer a triagem, vai
Porque isso daqui é um sinal clássico de infarto. Às vezes a pessoa não está sabendo que está infartando, mas ela tende a fazer isso naturalmente, é instintivo, né? A gente chama de sinal de Levine, que é essa mão fechada no tórax, né? Então, às vezes você está em casa pensando, poxa, queimação, estranho, né? Meu amigo, não paga para ver. Vai no hospital, pede para alguém te levar, não tem ninguém para te levar, liga para a SAMU, né? Porque é triste. Como eu disse, né? A maioria das pessoas que estão no hospital, elas acham que nunca vai acontecer com elas, né? Quando vê, está lá. E reduzindo a mortalidade, necessidade de procedimento de vascularização, como de baixeira. Pode passar, por favor. Conclusão, está chegando ao fim. Deus quer homens fortes, não só na fé, mas no corpo. Cuide do tempo que Ele te deu. Comece pequeno, mas com perseverança. Né? Sobre o que eu estava falando de constância. Né? Você não vai precisar fazer 100% no primeiro dia. Se você acertar, parabéns. Né? Mas se você não conseguir, não se frustra, não desiste, não olha aquilo ali como, poxa, não consigo fazer esse desafio. Porque na verdade o desafio, ele é só o início. Você vai tomar prazer daquilo. Você vai ver que quando você começar a comer diferente, as outras coisas não vai ser tão atrativa, né? Você vai, que nem eu comecei a fazer dieta por tempo, aí esses dias aí eu fui comer um negocinho mais gorduroso e tive a diarreia o dia inteiro. Só que eu comi um negócio nem era tão gorduroso. Comi um negocinho um pouquinho mais calado, eu tive diarreia o dia inteiro, me sentindo bem. Eu falei, cara, por que eu tô com diarreia? Do nada, eu falei, estava comendo certinho, né? O corpo já começa a se adaptar muito rápido, né? Então começa pequeno, mas com perseverança, seja forte, corajoso. Josué 1:9. E isso não estava no meu roteiro, mas assim, eu tive vontade, aí eu queria saber se eu poderia orar. Amém. Obrigado. Senhor Deus, amado Pai, primeiramente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, Deus. Quando eu recebi esse convite, eu só vi uma oportunidade de levar uma mensagem que pudesse ajudar as pessoas, mas com o tempo o Senhor foi me mostrando que essa oportunidade o Senhor também estava querendo me ajudar através de uma pessoa. Esse convite nunca vai ser restrito a uma pessoa só. E eu venho te agradecer pelo carinho, porque em tudo na minha vida eu fico fazendo essa autoanálise e eu vejo o seu carinho, o seu cuidado em tudo na minha vida. Passei a minha vida tendo muitos maus hábitos, testando os meus limites, e no final de tudo eu sempre tive em casa uma mãe forte de oração, que estava ali, depois de 2 dias subindo na rua, chegava em casa, minha mãe estava ali, com a luz apagada, chorando, orando, e só pronta para me dar um abraço e falar, filho, come alguma coisa. E eu não estaria aqui se não fosse por você, Deus. Eu sou muito grato por cada gesto de carinho, eu sou muito grato pelas pessoas que o Senhor colocou na minha volta, né? E por esse motivo, não só por mim, mas por todas essas pessoas, eu me predisponho a me cuidar, porque eu quero corresponder tudo que eles fizeram por mim. Eu quero dar muito mais alegria, eu quero participar de muito mais momentos, eu quero ter essa alegria de viver e de participar de momentos como esse. Eu não sabia que eu ia estar aqui me ajudando, Deus, muito obrigado. Mas o Senhor é tão bom comigo. Eu sei que nunca foi por merecimento. Eu estou longe de merecer. Muitas vezes eu fiz por não merecer de propósito, porque eu tive uma fase muito rebelde, eu queria questionar tudo, eu queria ir contra os conselhos, eu queria ir contra as instruções, eu fazia para afrontar. Mas o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre cuidou de nós. E hoje, essa palavra era claro
poder trazer uma palavra de instrução, mas eu fico feliz de ver que isso também veio para alcançar a mim, e essa oração foi para te agradecer, Deus. Foi para te agradecer. Eu espero que tenha alcançado também todas essas pessoas que estão aqui. Mas não se trata de um corpo estético, não se trata de espelho, se trata de cuidar do tempo, se trata de ter a casa limpa, a casa bem arrumada, para pensamentos adequados, para pensamentos alinhados, para ter boas conversações contigo, para poder desfrutar do melhor da vida